Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado de interesse cristão, ok? Lembrando sempre que os nossos propósitos, com aquilo que é realizado aqui pelo nosso canal, como demais canais que nós somos responsáveis, é introduzir a fé verdadeira na face do Cristo, a fé bíblica, amém? Primitiva, neotestamentária, seja como for, tudo aquilo que condiz escrituras sagradas, colaborando para a edificação de uma igreja que Jesus vem buscar e arrebatar como ato de consumação ou obra final de redenção. Espero no meu bom Jesus que todo este canal, tudo que está nesse canal tenha colaborado para a tua edificação. E quero um outro parecer também, meu aqui nesse vídeo, de agradecer do fundo do coração todos aqueles que têm nos apoiado e intercedido por nós. Espero em Cristo que também essa seja a sua causa, a luta pela qual você se derrama agora, ao invés só dos debates, né? A sociedade precisa ser evangelizada com o evangelho puro do nosso Senhor Jesus e há falta de semeadores e pregadores disso, infelizmente. É meu apelo a vocês que sempre me acompanham aqui pelo canal. E lembrando que nós estamos em culto ao vivo também, todas as quintas-feiras às 8 da noite, horário de Brasília, e domingo 7 da noite, também, horário de Brasília. Pelo horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, é importante lembrá-los aqui que é a referência virtual de todo o nosso ministério, e também transmissão pelo YouTube, Instagram e Facebook da nossa igreja. Tá bom? Um convite especial a todos vocês. Bom, o tema de hoje é um tema de minha sugestão, uso de presságios. Diríamos que esse tema hoje aqui, ele é a extensão daquele vídeo que eu gravei, o antepenúltimo, se eu não me engano, sobre a pandemia que estamos agora, o coronavírus, e algumas informações que foram dadas ali sobre a CIA, Bill Gates, sobre a OMS, o secretário-geral da OMS, lembrando aqui o que eu falei lá naquele vídeo. E uma coisa importante que aconteceu naquele vídeo, que hoje eu não vou poder fazer, é citar aqui algumas questões escatológicas, bíblicas, de como a igreja tem que se posicionar diante de tudo que está agora se firmando nessa visão mais contemporânea da escatologia. Espero em Cristo que vocês estejam se atualizando, tendo a Bíblia, sendo a Bíblia, né, as profecias do nosso Senhor, o eixo da nossa consulta e da nossa interpretação, procurando de todas as formas peneirar qualquer tipo de especulação, uso de pressupostos ou coisa parecida que não é bom para o ministério cristão, ok? Meu tema hoje, como já disse, uso de presságios, é uma continuidade do que eu iniciei naquele vídeo, você vai entender o porquê. Meus propósitos aqui com esse tema é desmembrar um plano político de um governo invisível, supremo, que como obra final vai ser o governo do anticristo, eu me refiro à ordem mundial. E os objetivos mais específicos, aquilo que eu vou tratar hoje aqui, é o uso de presságios acertados. O que seria isso? Uma doutrina cuja forma é, entre aspas, uma adivinhação, uma previsão científica, mas não é, por isso presságios acertados, ok? Se tratam de protocolos baseados em cálculos humanos, cuja doutrina passa a ser eficaz por meio de uma introdução de forças, de agentes, também de contingências, que empregam tarefas para fazer cumprir tudo o que foi pré-estabelecido há séculos em segredo político. Tá? Então diríamos que o presságio acertado, da qual eu vou me referir com você daqui em diante na minha fala, é uma doutrina, é um plano, é uma agenda desenvolvida por uma ordem superior, humana, a nós, por isso são governantes, ok? E essa doutrina que foi formulada e estabelecida há séculos, ela está em pauta de progresso e aplicação por meio de esforços humanos ou forças, agentes e reagentes, contingências, que usam dessa agenda para colocar em prática tudo o que foi estabelecido previamente, ok? Em segredo político, por quê? Porque segredo político quer dizer que esse código político nem todos os políticos sabem, ou então participam. Somente aqueles que, na verdade, eles prepararam, ok? Então hoje eu vou
tratar aqui com vocês um aprofundamento de como atuam essas forças, esses agentes, essas contingências internacionais secretas da ordem mundial em alguns parâmetros. Uma explicação que talvez, obviamente, possa servir para vocês aí. Por quê? O meu objetivo aqui com essa pauta é eliminar qualquer conceito ou ideia, porque eu acho que é o dever da igreja, o dever do cristão, de que o que nós estamos passando aqui agora, vivendo aqui agora, eu tenho dito isso, seja uma obra do diabo, porque não é, por mais que ele seja o estímulo, não é ele que elaborou nem executou. Uma obra do acaso, que a gente esteja vivendo um acontecimento que, na verdade, ninguém esperava, ninguém sabia ou coisa parecida, e aquela outra ingenuidade, de que nós estamos vivendo uma etapa da história, daqui a pouco todo mundo vai superar, as contingências responsáveis, né, os órgãos responsáveis vão dar um jeito e tudo vai voltar como era antes e nunca mais isso vai acontecer. Ingenuidade. Uma ingenuidade que é vista dentro da igreja hoje, eu falei naquele vídeo lá, e não tem base escatológica. Jesus não deu essa previsão e nem essa esperança de que o mundo ele vá conseguir superar a corrupção que está dentro dele ou escapar, né, de uma tirania, de um governo ditador, déspota, porque tudo isso é uma previsão registrada por Cristo, uma profecia dele, que compete ele a glória agora, ver isso se cumprir também. Bom, e a gente vai, só perdoe que está passando um helicóptero aqui em cima de mim, só que agora a gente vai trabalhar alguns pontos que no outro vídeo eu não pude falar, ok? Então preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Bom, tudo que eu vou falar aqui agora, as escrituras é a favor, tá? Primeiro detalhe que eu vou falar, bom, existe a possibilidade de um governo dinástico, pastor? O que seria um governo dinástico? Né? Uma representação que já é identificada como franco-maçonaria, tá? Entendendo? Quando eu falo franco-maçonaria, eu falo de um nível maior ou superior a lojas maçônicas, tá? Porque lojas maçônicas é o parque deles, é a diversão deles da filantropia. Franco-maçonaria é uma entidade que subjuga a maçonaria, tá? Feita de homens, grande parte deles, que nem aparecem na televisão. Mas vamos lá. Quando falamos governo dinástico, se trata de uma representação toda ela acasalada, ok? De filhos que foram sucedendo pais, crianças educadas desde o nascimento para atender às exigências ou os planos ou os métodos dessa ordem. Então, se nós formos levantar essa dinastia, toda ela é pré-histórica. Por isso que há rastros dela até lá, quando Jesus se encarnou, entre os oficiais e líderes de Israel ali, bem na época onde Roma prevalecia, o helenismo dominava, Israel era submetido a uma reeducação religiosa, ali dentro do Egito, inclusive, tá? Então é toda uma dinastia que ela vem sendo construída ao longo dos séculos e os filhos herdam o que os pais deixam, já preparados para dar continuidade no plano. Então uma coisa colossal, astronômica e que obviamente seria muito difícil nós aqui humanos identificarmos, né, toda essa linha de evolução e desenvolvimento do que será e já é a nova ordem mundial. Que eu quero ser bem claro a vocês, fica muito difícil alguém querer lutar contra isso, a não ser Deus derrubando, e que falou mesmo pela boca de Paulo, cujo com o sopro da boca vai desativar, né? Então esse dia, quando Deus trará juízo, está chegando aí. Mas até lá, cidadão comum como eu e você, limitados, e até por mais que a gente tenha essa fé, ok? É impossível acreditar que alguém venha ter condições agora de impedir o que está em curso. Então não acredite em super-herói, ok? Biblicamente falando, o que eu posso dizer, não é no meu propósito hoje com Bíblia, falar alguma coisa aqui, mas o que eu posso dizer a vocês que é a soma do que foi o Egito,
do que foi a Babilônia, do que foi o Medos e os Persas, do que foi a Assíria, do que foi Roma e posteriormente todas as outras potências, posteriormente todas aquelas potências que assumiram o quadro de ordem mundial. Tanto que Daniel mesmo já iniciou a visão dos 4 primeiros 5 impérios que viriam, não é? Do que seria o anticristo lá na frente, e teve aquela visão escatológica da qual se alinha com o nosso Senhor e também com o que João viu a nível de unicidade, né, de fé sobre essa doutrina. Bom, então há um governo dinástico, biblicamente se pode provar, cujo símbolo é uma serpente simbólica, onde o círculo, tá, dessa serpente, e vocês vão ver inclusive até no símbolo da medicina, algo parecido, que é uma área onde eles dominam, ok? Cujo símbolo da serpente, o círculo dela são etapas que eles formularam cumprir dentro da história. Etapas que estão escritas há séculos atrás, que devem se cumprir dentro da história por intermédio de esforços de agentes ou instituições ou contingências que eles prepararam, por meio de força, ok? E o fim do círculo da serpente, o fim, finalzinho, lá a pontinha no rabo da serpente, eles definem que é a revolução mundial, quando eles vão assumir o poder e ninguém vai conseguir impedir. Aí vai haver quebra de papéis, derrubada de divisões entre repúblicas, me fugiu a palavra aqui, né? Vai haver o golpe mundial que eles tanto esperam, ok? O que o pastor eu posso dizer para vocês aqui, só nesse primeiro ponto, que se tratam de esquemas, né, colossais, e volto a frisar, que ficará muito, mas muito difícil realmente a visão exata disso tudo. Pode ser que a gente ainda venha a ser surpreendido por alguns detalhes, por algumas novidades que vão surgir a nível de imperialismo, a nível de governo em ordem mundial. Mas, em compensação, as escrituras sagradas, ela dá a dose certa para a igreja, ou seja, o conteúdo certo para a igreja dominar e já se precaver. Então, ali dentro das escrituras, na visão profética de Apocalipse 13, 17, 18, ali você já vê mais ou menos uma base daquilo que o pastor eu estou falando aqui, uma formulação, né, de uma cúpula mundial, a divisão dos poderes entre as cabeças e os reinos diademados, os instrumentos ou a instrumentalização da dominação, que é a emissão de imagens, a onipresença de certos conteúdos culturais, a dominação e a programação do pensamento humano, que está tudo englobado dentro da televisão e posteriormente mais coisas que vão surgir em cima disso, uma ordem numérica, que seria o cadastro, na verdade, do ser humano e o regimento econômico da visão contemporânea disso. Bem, enfim, há muitas coisas que aí estão embutidas na profecia que são suficientes para a gente saber, tá? Então, dinastia existe, é bíblico, nós estamos perante uma ordem que, volto a dizer, toda ela foi formulada, toda ela foi organizada ao ponto de eu ser, né, honesto em assumir. Seria impossível, até antibíblico, de que ela fosse derrubada agora. Há alguns que acreditam que vão conseguir derrubar a ONU. Há alguns que acreditam que vão tirar dela, né, o poder que ela tem agora. São ingênuos, gente incapacitada, gente ignorante. Pessoas que, na verdade, não têm a consulta, né? Até que ponto essa instituição chegou enquanto todo mundo dormia. O poder que ela adquiriu dos estados, né? A autoridade jurídica agora, transnacional, agora que ela possui, é uma coisa assustadora, ok? Mas, enfim, ela é o fechamento desse quadro aqui. Bom, outro ponto importante e rápido aqui para tratar. Esse governo dinástico como força invisível. Veja bem você. O lugar onde eles existem, onde eles estão, onde eles são assistidos, são inteiramente ignorados pelo público. Eles afirmam isso. E está exposto estrategicamente. Ou seja, quando são vistos
não são vistos como eles são, porque estão de maneira ou posicionados estrategicamente. Mas há uma coisa da qual eles se gabam, de que aonde eles estão agora, formulando como colocar em prática o que já foi estabelecido, a sociedade não quer olhar para lá. Eu vou dizer para você por quê. A sociedade não tem vista para lá. Mas aonde é esse lugar aí, onde eles poderiam ser assistidos? Talvez você esteja se perguntando aí, mas que lugar que é esse onde eles estão? Poderiam ser assistidos, mas não são vistos pela sociedade. Ok? Eu já vou chegar nesse ponto. Um despotismo que é exercido por meio de organizações secretas e são acobertados por meio de agentes. Ou seja, há pessoas que aparecem no lugar deles para que muitas vezes eles não sejam vistos, tá? Ou seja, eles não fazem preferência por aparecer na tela, nos jornais, tá? Tudo isso, o que está nos jornais, o que está na televisão, o que está na mídia, tudo isso é um cenário montado, ok? Então, quando a República apaga as luzes, a deles acendem. É a hora que o governo deles, na verdade, funciona. É quando todo mundo acha, tá, que o plenário ou o parlamento está em recessão, ok? Quando entra em recessão, quando desliga a luz, é porque eles não têm mais palhaçada para fazer. Mas esse governo aqui funciona de luz apagada. Entendam, senhores? Então, força invisível define isso aqui, que eles sempre estarão em serviços ou empenhados em colocar a agenda em prática, desde a monarquia, por meio de demagogias, socialismo, comunismo, até os utopistas, por meio do legislativo principalmente, dizem eles, por meio do judiciário, por meio do executivo, e julgam que presidente é uma figura removível por eles, por meio de ministérios, do catolicismo até o protestantismo americano e inglês, porque eles também são dominadores disso. E tudo isso, mais isso sempre correspondendo às funções diretas e específicas dos seus ditames. Eles se gabam com isso. Que eles podem fazer acontecer o que eles estabeleceram séculos atrás, sem ninguém perceber, sem ninguém ver, e usando uma estrutura governamental disso. E há uma coisa aqui interessante que você ouviu falar, não tem direita e não tem esquerda. Eu venho sempre dizendo a vocês, para eles a política era uma distração. A política, ela foi criada para não funcionar. Ela não tem critério, nada com aquilo que é moral. E tem outro detalhe sobre política, como eles traçam uma perspectiva, de que ela sempre fará escolhas por governantes que não têm escrúpulos. Porque a máquina é positiva para eles, a máquina governamental, me perdoem, é positiva para eles enquanto ela for governada por homens corruptos, homens que se vendem por dinheiro. Porque eles não querem dinheiro, eles querem o poder. Eles não têm interesse nenhum em grana e dinheiro. Então, todos esses políticos que vocês veem aí agora, preocupados, né, em ganhar dinheiro, em se enriquecer e gananciosos, todos eles estimulados à ganância, todos eles são figuras, são distrações. É um circo montado ali. Agora, estes que governam, que são invisíveis, a máquina financeira deles é o ouro. Papel e dinheiro para eles é lixo. E o parlamento foi construído, me perdoem por eles, exatamente para isso. Para servir de pretextos. Jogar a ideia de que existe um governo, existe uma política, existe liberdade, direito. Mas tudo isso é teórico. E você vê, a história prega isso. Está na lei, está na Constituição, sabemos que temos direito, mas na prática isso não funciona. Ok? Porque o que funciona é o que está na agenda mundial. Tá? Isso é como identifica-se força invisível. Então, na história, dentro do que a gente já experimentou desse mundo, dá para se chegar à conclusão. Tem gente sendo beneficiada com tudo isso que está acontecendo e a gente não consegue saber quem é. E não são aqueles que estão ficando ricos.
são aqueles que se mantêm no poder. Essa é a questão. O filho dos filhos e dos filhos, né? Outro detalhe, plano de domínio. O que o senhor tem para falar sobre isso na questão da ordem mundial, pastor Daniel? Tratando o uso de presságios acertados. O plano de domínio é definido por eles da seguinte forma. Existe um mecanismo de estrutura governamental para cada detalhe que eles entendem que tem que ser colocado em prática. Saúde, política, cultura, religião, economia. Cada determinação nessas áreas, militar, cada determinação nestas áreas, existe um mecanismo deles infiltrado lá no governo disso para fazer prevalecer cada ditame ou cada cláusula da agenda que eles estabeleceram antes de nós existirmos. Julgam eles que esse domínio, cujo trabalho é de muitos séculos, está dividido por intermédio de muitas cabeças e tem uma ordem colossal de contingências que foram preparadas, que foram estruturadas com inteligência para não errar em nada daquilo que milimetricamente foi calculado por eles para que aconteça. E eu tenho que bater palma para esses caras. Porque agora mesmo, nessa pandemia, você vê que é uma coisa astronômica, fenomenal, como que eles conseguem fazer isso virar, funcionar, para tirar todo tipo de proveito. É uma coisa impressionante, senhores. Porque as respostas mesmo, né, que trazem alguma verdade disso que nós estamos passando agora, que é o coronavírus, a sociedade não faz questão de saber, nem consultar. A sociedade não se interessa pela verdade, nem quer a verdade. E eles sabem disso. Por isso que eles lucram. E cada dia mais avançam para frente. Então, dentro do plano de domínio, existe alguém ali que assumiu a responsabilidade de fazer milimetricamente aquela coisa acontecer. E não importa qual o lugar que ele assumiu, a tarefa que ele assumiu, por menor que seja, maior que seja, é a religião deles. Fazer prevalecer a dinastia deles, é a religião deles, é o momento deles, é o ó. Eles se gabam, e até de repente você pode se deparar com alguns que falam contra a ONU, que falam contra o financiamento dela, que agora recentemente mesmo a gente viu lá o Bill Gates falando que é contra o fato dos Estados Unidos ter cortado a verba de bilhões aí para a ONU, e de repente o Trump do outro lado lá, dizendo, não, a ONU mostra não ter uma política de direita, ela é mais esquerda, ela está mal intencionada, etc. E a lei a manha do bate-assopra, né? Um bate do outro lado e o outro assopra desse daqui, e a sociedade cai que nem gatinho nessa situação toda, porque o cenário todo está montado para todo mundo ficar pensando assim, a gente tem uma esperança, né, de que alguém melhor apareça nesse cenário todo de caos. E esse é o plano do domínio. Eles certificam que todos eles trabalham por uma mesma causa, que é o resultado agora que eu vou falar. Quando se trata de resultados em nova ordem mundial, esta aplicação, que é baseada em cálculos, o resultado deles eles certificam na seguinte coisa. O resultado do passado confronta o presente. E a força que gera atentados diversos, né? Diversos deles, o resultado acaba justificando os meios. O que eles querem dizer com isso daqui? Que a doutrina que eles basearam em cálculos para a dominação ser absoluta, o passado sempre prepara o futuro. Eles estabelecem o caos, eles preparam o atentado, eles elaboram o atentado, põem ele em prática, gera uma destruição e, por intermédio desta destruição, eles lucram. Então, os mesmos que fizeram a desgraça da pandemia, exemplo agora, do coronavírus, os mesmos que
prepararam, né, o esquema da inoculação das doenças, ou a contaminação, ou a época que sugeria que a guerra não seria mais militar, lembra? Que o Bill Gates falou? Que agora ela seria biológica, agora ela seria de micro-organismos, lembra que o Bill Gates falou isso daí? De onde ele tirou isso daí? Bem, essa etapa de extrema contaminação que nós estamos vivendo aqui agora, tende, lá na frente, a virar o meio que irá justificar as mudanças que eles querem implementar no mundo agora. Então, a mesma mão que nos empurrou para baixo e gerou todo esse aperto e todo esse caos, é a mesma mão que vai descer lá para tentar nos ajudar a levantar do tombo, mas com um custo de que eles sejam mais fortes do que nós. Porque nós somos as ovelhinhas e eles são os lobos, como diz o protocolo deles, né? Nós somos tudo ovelhinha e eles são os lobos. Então o caos acaba sendo lucrativo, né, para eles dessa forma. O resultado do passado para confrontar o presente. Os fins justificam o caos, o estrago, a barbárie, o sacrifício, e pouco importa para eles quanta gente vai morrer, pouco importa para eles quem vai morrer, porque nenhum deles acaba morrendo. O que na verdade eles estão pensando aqui é nada mais do que montar um cenário de catástrofe para lá na frente aparecerem como se nada soubessem e assumindo a posição daqueles que vão ser os responsáveis em cuidar da nossa segurança, do nosso conforto, da nossa prosperidade e do nosso futuro. Isso é presságio acertado. Coisas que estavam escritas e que tem gente que faz isso acontecer. Eles falam aqui de proveito duplo do caos. Olha só, de um lado aparecem como honestos conciliadores, mantendo o respeito entre os países. Do outro lado, com fios que se estendem para gabinetes governamentais, contratos econômicos, fechamentos financeiros, até superfaturamentos, né, com o caos, representam, de um lado, o honesto conciliador, mas do outro, a intriga, a discórdia e o desequilíbrio político. Então aqui cabe a compreensão da ambiguidade das forças, né? Aqueles três eixos supranacionais que já foram identificados pela ciência social, ok? China e Rússia, Estados Unidos e o Islã, ok? Esquerda, extrema esquerda, direita e extrema direita, ok? E o Islã como força e potencial de estrago religioso. Esses três eixos, todos eles trabalham para uma mesma causa, por mais que estejam demonstrando serem rivais. Não existe esquerda e direita no mundo que eu estou tratando aqui agora deles. O que existe são os fracos e os fortes. O que existe é uma causa. Então é a lei do bate e assopra que eu estou te falando aqui. Então, enquanto a gente está discutindo tudo isso, falando isso, blá, 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 eles estão rindo lá. Estão se divertindo com todos esses debates, com todas essas discussões, e etc, etc. E há um detalhe importante lá na caudinha da serpente. Lembra? A hora de reunir todos os governos sob um regime único, totalitário, universal e supremo, que a ONU já está mostrando as garrinhas dela. Tá? Olha o que eles determinam aqui. Todos os países, a relação do povo com o governo, quando todos os países, consertando, né? E a relação do povo com o governo estiver esgotado pela desunião, inimizade, ódio, martírio, fome, inoculação de doenças, miséria, a fim de que não vejam outra salvação a não ser recomendar a nossa plena e definitiva sabedoria. O cansaço, a fadiga entre o povo e o Estado vai levar definitivamente o poder para a mão deles. Sinarquia é a cláusula
técnica daqueles que se definem mais sábio do que todos, tá? É a cúpula, é a minoria da ordem mundial. Alguns têm a sinarquia como a época boa da humanidade. Vai esperando aí, ô cabeção. Vai aguardando o que vai ser a sinarquia para você. É um tremendo idiota que pensa dessa forma, né? Mas em compensação, tudo porque as ilusões da liberdade, dizem eles, as ilusões da sociedade de que existe uma liberdade os fez cair na anarquia. E agora protestam pelo simples prazer de protestar. Estão indo à rua requerer, protestar, defender questões ou coisas pelo simples prazer de acreditar que estão livres e que existe um direito, uma pátria, que existe códigos humanos ou coisa parecida. E dentro dessas definições, eles escarnecem da sociedade. Porque no fundo, toda a humanidade vai pedir para ser governada por eles porque o Estado vai perder capacidade, popularidade, crédito, e nós estamos caminhando para lá. Eu vou gravar um DVD que chama Era Digital e ali vou tratar isso com mais cuidado. Como o Estado vai transferir o poder jurídico, o poder político para a ordem mundial, e quando eu falo ordem mundial, eu falo a ONU, se tudo não acontecer de ela deixar de existir, que eu acho muito difícil, né? Mas em compensação, essa transfusão, né, ou essa divisão de poderes, eu vou explicar melhor no DVD. Hoje, só estou dando uma pitada aqui de como vai acontecer a coisa. Então o cenário da pandemia está pregando isso para nós. A interferência do poder internacional nas diversas políticas, e na medida em que o Estado se mostra ser incapaz, né, ou impotente de lidar com o caos e com a insatisfação do povo, quem reforça? Quem introduz? Quem aparece? A ONU. Então isso é muito sério que eu estou falando aqui, mas tudo debaixo dessa realidade. A sociedade como um experimento social. Esse experimento social é uma coisa magnífica. Eu tenho que bater palma para eles. Eles são muito 10, né? Que pena que vão para o inferno. É uma pena que eles vão, porque essa inteligência, essa capacidade, vocês poderiam ter usado para servir a Deus e não a maldade. E, obviamente, eu não vou me referir aqui a nomes, porque não tenho nomes. O que eu tenho são sugestões, inclusive anticristo, muitas sugestões, mas não corro o risco, nem me dou ao luxo de querer exatamente nomear um, porque há muitos pretendentes para ele, como também há muitas linhas de investigação aonde estão, na verdade, esses agentes e esses reagentes do mal. Mas seja como for, veja só você, uso de presságios, acetados, nós tivemos um exemplo disso, né? Relatório da CIA que eu comentei naquele vídeo lá. 50 anos atrás, mais ou menos, ela já previa o tipo de doença respiratória humana que nós estaríamos sendo atingidos hoje, o tipo de vírus, coronavírus, eles conseguiram identificar isso lá atrás. A forma de contaminação por mutuação, o local da propagação, o epicêntrico, China, até mesmo o detalhe deles terem tanto contato com animais. Olha só, a perspectiva de que afetaria a economia e que muitos países iam aproveitar para fazer desaceleramento, pastor, da globalização de alguns países, e cita quais países, entre eles o nosso, Brasil. E um ponto positivo, assim, há mais de 50 atrás já decifrava, ela é profética, a reação de uma vigilância internacional aparecendo no cenário caótico da pandemia. Ela não é profeta. E também não tem inteligência suficiente para decifrar isso. O que ela tem? Uma agenda definida, que ela sabe que tem pessoas que vão colocar em prática, e ela só está aqui lavando a mão desse sangue ou fazendo alguma coisa do tipo brincadeirinha com aqueles que são mais doados à especulação. Olha só o Bill Gates. Já fazia experiências com o coronavírus muito antes dessa pandemia, tá? Em 2019 fez um exercício pandêmico
eu falei isso lá atrás, com o coronavírus, para medir a reação do mercado financeiro junto com o Fórum Econômico Mundial. Por quê? Tanta certeza que isso podia acontecer em 2019. O que está acontecendo agora? Por que esse cara não é investigado? Por que esse vagabundo não é investigado? Você entende? Essa é a questão. Detalhe. O cara que é colocado como diretor-geral da OMS, aquele mulambo, que tem um monte de acusação nas costas dele e segundo informações que eu tenho, ele já encobriu um monte de epidemias que aconteceram em países africanos da qual ele estava à frente. Mas o cara que está na frente da OMS é sócio de experimentos de vacina com Bill Gates. Então é uma coisa impressionante, está tudo à luz do holofote. Essas questões aqui são periciais, elas são públicas, você pode se informar, não tem nada de ficção aqui. Isso aqui, inclusive, uma palestra que o Bill Gates deu em 2015, dizendo que a próxima guerra não seria nuclear, mas seria de micro-organismos. Uma guerra biológica. Como é que ele sabe? Como é que ele tem tanta certeza assim? Nossa, que inteligência, boa pra ele, não, perfeito. Esse cara é muito bom, hein? Muito inteligente ele, não é, senhores? Oportunismo. É isso aí, ó. Tanto que eu disse, uso de presságio já é adivinhação. Uso de presságios acertados é totalitarismo, senhores. Esses caras fazem parte de uma ordem que eles conseguem fazer isso aqui. Porque tem informação. Inclusive esses filmes pandêmicos que todo mundo aí, Netflix, foi assistir, que a Netflix fez uma série de pandemia, Contágio em 2011, também um filme que saiu. Esses filmes de surtos epidêmicos, pandêmicos, né, que trata-se sobre, ou fala-se sobre pandemia, é assustadora a visão de ficção desses caras. Palmas para eles também, que tiveram à frente dessa produção. As simulações de histeria psicológica são idênticas. O modelo de exercício de contingências também. As intervenções da vigilância, a prevenção, o isolamento. É tudo perfeito, né? A forma como eles dramatizam o acontecimento. Como é que eles sabiam? Como é que eles estavam a par disso? O senhor também está querendo incluir eles, pastor? Você acha que ficção, na atual conjuntura para nós, saindo deles é possível, senhores? Obviamente há coisas que eles falam que são exageradas, mas em compensação, transmissão de imagem é uma área que eles dominam. E nós estamos diante de uma arma de programação psicológica, que é a televisão, que é as empresas de filmes, de entretenimento, que trabalham as pessoas para, ao mesmo tempo, conformá-las, ao mesmo tempo também dominá-las, com a expectativa de que sempre há uma superação. Aqui naquele filme americano, né? Sempre acaba bem, sempre alguém acaba vivendo, sobrevivendo e um outro mundo surge, né? Aquela visão de utopia, todo filme americano. Então eu estou dando aqui para vocês uma linha de raciocínio, obviamente muita gente de repente pode estar aí discordando do pastor, né? Que na verdade nutre a nossa necessidade aqui nesse momento agora de, não só como cristãos e como crentes em Jesus, sabemos interpretar esses tempos e esses acontecimentos como uma coisa que eu não me permito acreditar que o mundo seja alguma coisa, acreditar nos homens que governam sobre ele, até aqueles que brigam entre si, mas trabalham por uma mesma causa, não me permitirem, muito mais aqueles que são meus irmãos na fé, a agirem como ingênuos. Eu vejo a igreja evangélica, o comportamento dela é medíocre, é assustador, porque ela participa dessa política, ela tenta arrancar proveitos, quando não muito na esquerda, na direita, ela articula todo tipo também de ganhos e de lucros com essa catástrofe, quando não fazem campanhas para expulsar o vírus, estão lá do lado daqueles que são os bonzinhos, tentando fazer um mundo melhor ou coisa parecida. Notem vocês, a igreja ela não se aparelha das verdades cristãs, ela não se posiciona
para discernir os acontecimentos finais, como Cristo ordenou a ela. É uma igreja vazia, é uma igreja rasa, é uma igreja medíocre, é uma igreja mundana. Dessa igreja eu me envergonho. Porque te garanto que o que eu estou fazendo aqui agora, na condição de pastor e teólogo, dificilmente você vai ver uma instituição como a minha se posicionar assim. E por quê? Porque eu sou o dono da verdade? Não, não é porque eu sou o dono da verdade. É porque essa verdade custa. O meu nome, o nome da minha igreja, já está na lista negra da ONU já há muito tempo. Que eu sei disso aí. Que lá na frente, talvez a gente venha se encontrar por intermédio de algum acontecimento, alguma ocorrência específica. Não tenho medo desses vagabundos. Mas em compensação, eu sei que eu estou em risco. Como a instituição Sinal com a Fé também. Agora, por que eles não põem a cara para bater? Não dá lucro. E muito mais ainda, assumem uma posição de ser realmente verdadeiros crentes em Jesus, porque se forem, vão ter que sentar na cadeira para serem discipulados novamente e Jesus vai ter que dar aquela aula de procurar exatamente fazê-los entender e compreender o que é o sistema, o que é a ciência, para onde caminha isso, quem governa isso, quem é o príncipe disso. Porque com certeza eles não estão interessados realmente em dividir a igreja do mundo, porque para eles tudo é igual. Tá aí a minha dica para você, pesquisem, trabalhem e não sejam taxados como cordeirinhos que caminham para o matadouro. Porque a força lá de cima, desses vagabundos, eles nos chamam isso de ovelhinhas, cristãos ovelhinhas que se submetem a esses esforços. Não é bem assim não. Há uma parte das ovelhinhas que não são ingênuas. É minha dica para você. Deus abençoe. Um abraço a todos, que eu espero em Cristo que Jesus volte e guarde a igreja dele dessa corrupção e desse mundo. E até lá, sempre na fé. Guarda a fé. Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando.